Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo atendendo a pedidos. Hoje a gente vai dar uma olhada nas configurações do OBS para otimizar ele aí para sua transmissão, para sua live, para sua gameplay. Fica ligado. Algumas semanas atrás eu fiz alguns vídeos relacionados a essa parte de produção de conteúdo e algumas pessoas pediram dicas sobre o OBS, especialmente sobre como configurar ele para ter uma boa transmissão. E teve uma discussão bem saudável também no nosso fórum, o qual você deveria se juntar caso você ainda não faça parte, plus.geolinux.com.br. Eu vou mostrar para vocês hoje não como se utiliza aqui as ferramentas de transmissão do OBS, como essa coisa de cenas, as fontes, o mixer, entre outras coisas. Isso pode ficar para um vídeo futuro se vocês acharem interessante, por isso caprichem no feedback aí, beleza? O que a gente vai ver hoje, a gente consegue acessar através de configurações e depois 3 seções específicas, a parte de saída, áudio e vídeo. São essas 3 opções que existem aqui dentro do OBS que vão fazer uma grande diferença na hora de você conseguir ou não utilizar o seu OBS Studio para fazer as suas lives de uma forma confortável, beleza? Vamos começar pela saída porque provavelmente é a seção mais importante das 3 ainda por cima. Aqui em saída a gente tem o modo saída simples e o modo avançado. Para mim, o modo saída simples já tem tudo que eu preciso para configurar, tudo que eu preciso saber para deixar o OBS funcionando ok. Se você quiser ir no avançado, tudo bem também, você vai ter mais opções ainda, beleza? Aqui em avançado você encontra, por exemplo, várias abas de transmissão, gravação, áudio e buffer do replay que vão informar para o seu software aqui, para o seu OBS Studio, como ele deve se comportar em relação à própria transmissão. Eu vou deixar aqui no simples e depois a gente dá uma olhadinha no avançado. Primeira coisa que você vai olhar aqui no simples é a taxa de bits de vídeo. Isso aqui faz diferença na qualidade do vídeo que vai aparecer para quem está assistindo e também vai ser influenciado diretamente pela sua capacidade de fazer upload de alguma coisa. Então aqui 3000 bits de vídeo significa que você precisaria mais ou menos de uma internet de 3 megabits por segundo de upload. Beleza? Então verifique qual é a sua velocidade de conexão, especialmente de upload, no caso de você querer fazer live, que aqui você vai colocar um valor adequado, beleza? Se você colocar de 1000 a 1500, caso você não tenha uma internet muito rápida, provavelmente você não vai conseguir entregar uma qualidade super bacana. Pode aparecer aquela imagem meio quadriculada e tal, esse tipo de coisa nas lives. Se você colocar, eu diria, de 2500 a 3000, você tem aquele tipo de imagem intermediária. De vez em quando você vai perceber em alguns detalhes que está faltando, por exemplo, nitidez, mas ainda assim você vai estar conseguindo transmitir um conteúdo com uma certa qualidade. Na minha opinião, 3000, 3500 é o ideal para você transmitir com uma qualidade que a pessoa bate o olho ali e vê que está tudo lisinho, bonitinho e não força tanto, no meu caso, a minha internet. Tem que observar também que existem serviços como a Twitch, por exemplo, a qual você deveria seguir o nosso canal, inclusive, que tem uma certa limitação de upload. Se eu não me engano, a Twitch tem um limite de 6000 bits de vídeo aqui. Se você colocar mais do que isso, ou a informação se perde, ou ele simplesmente não permite que você transmita, inclusive. Então tem essa limitação. Se você quiser um pouco mais de qualidade, que é às vezes o meu caso, o pessoal tá pedindo às vezes o jogo tem muitos detalhes ou alguma coisa do tipo, gráfico, né, bem detalhado, é legal você dar mais detalhes para o público. Eu venho aqui e coloco uns 3500, então, ou muitas vezes um 4000 ou algo assim. Ultimamente eu venho transmitindo aqui a 3000 e o pessoal que acompanha as nossas lives lá na Twitch, especialmente todo dia às 20 horas, sim, é um jabazinho, apareça por lá, a gente sempre joga no Linux por lá. Não tem reclamado desse tipo de qualidade. O outro ponto importante que a gente tem aqui em transmissão é o encoder, e esse cara é muito importante. Se você tem uma placa NVIDIA, tenha certeza de você ter habilitado o NVENC ou NVENC, o NVIDIA Encoder, que é uma aceleração por hardware. Isso aqui vai dar muita diferença na fluidez do seu jogo. Vou te dar um exemplo prático aqui. Se você estiver fazendo live como eu estou fazendo nos últimos tempos aí de Overwatch e você utilizar o encoder via software, eu tenho de um jogo que rodaria sem gravar a tela, sem transmitir de 130, 140, às vezes 160 FPS, ele cai para 70.
cai violentamente. Usando o NVENC você também perde um pouco de FPS, realmente não tem uma solução milagrosa, mas você perde 5, 3, então fica muito melhor, 10 dependendo do mapa, mas fica realmente muito melhor do que você utilizar por software. Use o NVENC sempre que possível. Se você tem AMD ou se você usa Intel, que o hardware, especialmente Intel, é um pouco mais limitado, verifique se você tem a opção de usar o OpenCL ou aquela extensão nova que o pessoal do OBS liberou recentemente aí, que é aquele FFmpeg com o VAP. Ele pode ficar um pouco mais leve em algumas circunstâncias, vale a pena fazer o teste. Aqui em bits de áudio eu costumo deixar o padrão, que é 160, mas mesmo que não fosse, esse seria um bom valor até para se colocar. Existem muitas taxas de bit diferente para áudio, mas geralmente as pessoas não sentem tanta diferença assim de 128 para 192. Existe sim uma variação, os audiófilos de plantão já estão dizendo não, eu sinto muita diferença, mas de fato você não sente muita diferença quando você está assistindo uma live. Eu diria que 128 a 192 são bons valores, mais do que isso você provavelmente está desperdiçando qualidade. Sim, você vai estar fazendo uma live de altíssimo nível, mas a maior parte das pessoas não sentiria diferença se você baixasse para 192, acredite. Então selecione uma dessas. A parte de bits de áudio não vai incomodar tanto assim, eu diria, em relação ao quanto de upload você vai ter que fazer. Mas se você tiver uma internet limitada, além de baixar principalmente aqui a taxa de bits de vídeo, diminua um pouquinho aqui a taxa de áudio, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que você pode marcar ou não é ativar aqui as configurações avançadas do encoder. Ele puxa algumas coisas que seria do modo avançado para você poder configurar diretamente aqui. Você pode pegar aqui por alto desempenho, baixa latência, maior qualidade, vai depender do que você quer. Eu geralmente uso aqui em alto desempenho, que essa é a opção padrão que existe aqui, e a qualidade das lives tem ficado ok. Mas nada como feedback do seu público, nada como fazer aí uma porção de testes, porque tem alguns fatores chave que podem variar aí a qualidade da sua live, que eu não tenho como testar, porque depende do hardware que você tem, da sua internet, da estabilidade dela, entre outras coisas. Aqui a gente tem a parte de gravação. Nesse caso aqui eu vou passar um pouco rápido, que a gente está focando em live, mas aqui você diz aonde que você quer que os arquivos sejam salvos, a qualidade também. Nesse caso de gravação eu costumo deixar alta qualidade, e aqui em encoder a recomendação é também usar o NVENC, que fica bem mais otimizado o negócio, aqui o seu computador vai sofrer menos. Se a gente vir aqui para o avançado, você vai ver que tem algumas outras opções. Caso você tenha mais de uma placa de vídeo, você pode selecionar qual placa de vídeo você quer que faça a transmissão, por exemplo, que seja responsável pela codificação. Aqui é a mesma taxa de bits, que no simples eu tinha colocado 3000, você está vendo? Aqui ele está 2500, você pode colocar 3000, é uma qualidade muito boa. E você também tem a opção aqui de colocar faixas de áudio adicionais, uma opção absolutamente particular. Eu costumo deixar apenas uma. Aqui no encoder já está o NVENC, ou NVENC, como você quiser chamar, padrão. Essa opção aqui, impor configurações do serviço de codificador de transmissão, ela pode evitar que você tenha um pouco de delay entre o que você está fazendo no seu PC e o que o pessoal está assistindo. Porque caso isso aqui não esteja marcado, pode acontecer de ter que haver uma recodificação e continua funcionando a sua live normal, só que ela tem um pouco mais de delay. Se você estiver sofrendo disso, você pode dar uma olhada nesse tipo de coisa. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu acho bacana também, é você redimensionar a sua saída. Mas eu acho que tem um lugar melhor para fazer isso, que é aqui na parte de vídeo, e a gente já vai ver isso aí. Só para passar rápido, aqui temos as mesmas configurações de gravação. Se você estiver no modo avançado, a parte de gravação eu recomendo colocar de 10 a 15 mil na taxa de bits. Não use 10 ou 15 mil aqui na parte de upload de transmissão, estou falando na gravação. É um arquivo que vai ficar armazenado no seu HD, no seu SSD, e ele é para mostrar todos os detalhes que você está vendo aí na tela. Inclusive, essa gravação aqui está sendo feita exatamente dessa forma, com essa taxa de bits. Adicionalmente, você tem a parte de áudio, como você pode ver aqui, você pode configurar individualmente a taxa de bits para cada faixa que você tiver, e o buffer
do replay. Eu nunca utilizo isso aqui nas minhas transmissões, mas é uma opção que você tem também. Se você quiser habilitar a função de replay, ele vai ter que armazenar parte da transmissão que você está fazendo sempre, para que você possa dar o replay. Então ele vai armazenar um pouco na sua máquina também, beleza? Mas isso aqui é uma coisa bem específica. Aqui na parte de áudio você tem a taxa de amostragem e os canais. Eu sempre deixo no estéreo, mas você pode utilizar mais opções, desde 5.1 canais até 7.1 canais. Mas aí não vai fazer muita diferença caso a pessoa que está te assistindo não tenha um home theater para poder te assistir. A maior parte das pessoas tem estéreo, tem um fone ali, lado direito, lado esquerdo, tem caixinhas de som, tem um headset, tem algo nesse sentido. Então, estéreo é bacana, bom o suficiente. E aqui na taxa de amostragem você pode colocar até 48, mas 44.1 kHz é meio que o padrão desse tipo de coisa. E o resto aqui eu não alterei nenhuma configuração, eu deixo basicamente dessa forma, tá? Tudo desabilitado aqui nos demais e tudo certo. A parte de vídeo é interessante porque aqui você tem algumas configurações que podem alterar a experiência não só sua que está transmitindo, mas também a experiência de quem está assistindo a sua live. A gente tem a resolução base da tela. Geralmente a resolução base da tela, ela é, olha aqui, você vê que ele já pegou 2560 por 1080, é porque eu estou usando aqui um monitor ultra-wide. Ela pega exatamente a resolução do seu monitor. Não é interessante transmitir em ultra-wide. Poucas pessoas ainda têm esse tipo de monitor e mesmo que tenha, eventualmente assistir algum gameplay dessa forma não é tão legal. Sobretudo se as pessoas não têm monitor ultra-wide. Então o que eu costumo fazer é colocar os games em modo janela. Já que o monitor é ultra-wide, eu crio uma janela Full HD. Então eu jogo o game em Full HD normal, só que em modo janela, e coloco o chat da Twitch do lado, e assim com um monitor só eu consigo ter a experiência de bater um papo com a galera e jogar ali tranquilamente. Mas além disso, você também tem a resolução de saída em escala. Isso aqui vai alterar as possibilidades de qualidade da sua live. 720p, 1080p, e existem alguns intermediários. Algumas pessoas colocam um intermediário aqui para poder conseguir lá na Twitch, por exemplo, o 920p, né? Tem aquela coisa meio de intermediário, um pouco acima de HD, um pouco abaixo de Full HD e tal. A maior parte das pessoas que assiste live assistem em HD e Full HD, e é isso. Eles não vão ir atrás de 4K ou alguma coisa assim, porque não só é muito uma transmissão muito pesada para você ter na sua internet, especialmente no Brasil, não é todo mundo que consegue dar conta de um streaming 4K, mas também tem a questão de que efetivamente não vai fazer tanta diferença assim. Você só está assistindo, vem 4K, precisa que você tenha um monitor 4K também, uma TV 4K, etc. Então, mesmo que você tenha a capacidade de fazer uma transmissão de alta qualidade, você pode estar desperdiçando seu hardware fazendo isso, porque pouquíssimas pessoas vão ter acesso a elas. Pelo contrário, se você colocar uma resolução mais baixa, isso pode ajudar até mesmo na retenção do público, quando as pessoas vão conseguir sempre assistir o seu conteúdo. A Twitch tem um esquema que, especialmente para quem não é parceiro dele, se eu não me engano, quem não é, tem aquela parceria mais profunda, né? Quando você consegue 75 pessoas assistindo simultaneamente, que você não consegue ter acesso aos melhores decoders e encoders deles, e as lives nem sempre te dão as opções de você mudar a qualidade. Então você transmitir em HD faz com que as pessoas consigam assistir, simplesmente assim. É isso que acontece. Muitas pessoas saíram das minhas lives algumas vezes porque eu estava rodando em 1920 por 1080 em 60 fps e simplesmente o celular não reproduzia, o computador que ela estava utilizando não aguentava essa transmissão. Tinha uma qualidade excelente, tecnicamente falando, mas era ruim para a audiência, entendeu? E falando em FPS, você consegue ver aqui que você pode alterar a taxa de FPS. A gente sabe que os nossos queridos olhinhos humanos aqui, eles conseguem ter aquela noção de movimento a partir de 24 FPS mais ou menos. E de modo que se você colocar acima disso, tem aquela percepção de maior fluidez e velocidade em determinadas circunstâncias, mas para quem assiste não faz toda aquela diferença, certo? Vai fazer mais diferença você estar rodando com FPS alto se você está jogando, assistindo. Por isso eu fiz algumas experiências. Eu costumava transmitir em 60 FPS as minhas gameplays na Twitch, mas
Isso acabava não só gerando um pouco mais de esforço da minha internet para fazer upload, né, do conteúdo, como também as pessoas às vezes não conseguiam assistir por causa disso, porque as opções de Full HD e HD ficavam lá com 60 FPS. 480 para baixo ficava a uma taxa de FPS diferente, né? Não tinha aqueles mesmos 60. Então quem queria assistir em HD obrigatoriamente tinha que ver em 60 FPS e às vezes isso causava problemas para quem estava assistindo. Como eu disse antes, o hardware poderia não aguentar. Então eu fiz uma coisa que é meio, né? Fiz uma malandragem aí para fazer um teste. Durante as lives, conforme eu ia fazendo, eu comecei a colocar 30 FPS aqui e as pessoas continuaram assistindo normalmente. Ninguém reclamou que eu tenha visto, pelo menos, de que estava só a 30 FPS ou algo assim. E todo mundo se divertiu, que é o mais importante. Então eu recomendo que você faça testes. Se você realmente quer fazer alguma coisa que precisa de 60 FPS, que você acha que quem estiver assistindo vai tirar vantagem por estar em 60 FPS, é só mudar aqui. Se você acha que não, põe 30 aí, e aí é mais uma vez algo extremamente pessoal. E tem o filtro de redução aqui que tem a ver com as cores, me parece, né, pelo menos. Você consegue ter 3 opções aqui, eu costumo usar essa de 16. Laxus pode ser uma boa também, mas ele é um pouco mais pesado para o seu hardware processar também. E o bilinear geralmente fica com um visual não tão agradável assim. Eu lembro que uma vez eu troquei, isso aqui dá para você modificar ao vivo, né? E ele ficava todo meio quadriculado na live, não ficou um resultado muito bacana. Mas enfim, essas são as configurações, na verdade, que eu utilizo para fazer as minhas live streams. Se você quiser conferir as nossas lives, passe aqui na sexta-feira no canal, às 19 horas a gente tem o Friday Show, aqui um bate-papo, mas todo dia, a partir das 20 horas, tem live na twitch.tv/DioLinux. A gente sempre está jogando um game no Linux, Overwatch, por exemplo. Muito provavelmente, aí nos últimos tempos a gente tem jogado muito. E você pode ver com seus próprios olhos a qualidade que a live tem, né? Você pode ver como é que ela funciona por lá. Espero que eu tenha conseguido te dar algumas dicas boas para produção. Se vocês gostariam de conteúdo ensinando a trabalhar com essa parte aqui do modo estúdio, com as cenas, com as fontes, mixer, perfis e coisas do tipo, coloque aí nos comentários, deixem um like e principalmente compartilhem. Dessa forma eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, é um assunto interessante para todo mundo, para a comunidade gamer até dá para se dizer, e eu vou produzir esse material sem problema nenhum. Muito obrigado e até a próxima. Falou!